Olá, bem-vindos! Começando mais um programa Centros aqui na TV Univartes, canal 15 da NET, nosso último programa do ano de 2019. Vamos falar hoje sobre Empresa Júnior. Empresa Júnior, que é uma novidade, surgiu aqui nos nossos cursos da área de gestão. E temos alguns convidados que atuam nela e o professor Bruno, que trabalha na tutoria e o acompanhamento da Empresa Júnior, logo após a abertura do programa. Muito bem, começando então o nosso programa Centros de hoje, obrigado pela sua companhia. Vamos conversar sobre a Empresa Júnior, que é uma atividade que começou esse ano de 2019, junto aos cursos da área do Centro de Gestão Organizacional. Conosco aqui o professor Bruno de Medeiros Teixeira, que é coordenador dos cursos de gestão de micro e pequenas empresas, também de gestão financeira e de logística. Se tiver mais algum curso, o professor Bruno também coordena se precisar. Joga em todas, é isso aí, professor. E ele é tutor do projeto da Empresa Júnior. E conosco também o Pablo Trezel, que é atualmente presidente da empresa, e a Nayane Scherer, que é diretora de marketing. Vamos conhecer um pouquinho dessa estrutura toda, como é que funciona. Obrigado pela presença aqui, bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses nossos temas. Professor Bruno, vamos fazer um apanhado geral um pouquinho sobre a área de gestão. Microfone, por favor. Área de gestão é muito importante, mas é uma área ampla, diversa. Como é que a gente pode caracterizar assim? Quais são as principais variáveis que traz um aluno para a área de gestão e as principais demandas que atende a área de gestão? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. A área de gestão, ela tem, embora a gente fala numa empresa, né, mas a empresa ela tem várias especialidades, não só a atividade fim dela. Né? Uhum. Então, você vai para olhar para um olhar de uma empresa, tu tem lá a área que é a parte financeira, tu tem a parte contábil, tu tem a parte de marketing, tem a parte da operação propriamente dita. Então, tu tem N variáveis dentro de uma organização. Certo. Né? Então, basicamente, hoje o CGO tem cursos que atendem em grande parte essas áreas da empresa. Uhum. Né? Então, a gente tem ali o curso de administração, propriamente dito, tanto com a área específica para empresas, como comércio exterior, já vislumbrando a questão de mercado externo. Nós temos aí o curso de ciências contábeis, que também envolve aí a parte societária, impostos, né? E outras áreas que envolvem custos, etc. Nós temos ali os cursos tecnólogos, né, que envolvem aí a gestão de micro e pequenas empresas, que tem um foco mais para pequenos negócios, né, que é muito comum, não muito comum, mas há um perfil bem interessante dentro dos cursos, dos alunos desses cursos, que muitos têm uma empresa da família e já atua e quer, vamos dizer, trabalhar na associação para manter aquele negócio, né? A gente tem aí o gestão financeira operando, né, que trabalha mais com a área de finanças propriamente dito, logística, né? Nós temos gestão de recursos humanos, que envolve a parte de pessoal, né? Nós temos ali a parte de relações internacionais, né? Então, assim, vamos dizer, há um leque bem variado, né, de áreas, mas que todas acabam, de certa forma, atuando, talvez, claro que a gente tem que considerar também o porte de empresas, né? Tem empresas que conseguem ter todas essas áreas envolvidas, tem empresas menores que tu não vai ter todas essas áreas especificamente, mas não que o conhecimento nessas áreas não seja importante. Ou até elas vão acontecer, mas numa proporção, num tamanho menor, isso mesmo. Numa implicação menor. Justamente acho que esse é um aspecto interessante. A área de gestão, ela é uma área que, como tu bem colocaste, é uma área fundamental para qualquer organização. Quer dizer, tu é uma organização na área do comércio, tu é uma organização na indústria, e aí tu produz um determinado produto, mas uma coisa é ter expertise da produção, outra coisa são todas essas variáveis que viabilizam o teu negócio. E aí o administrador
em que pese ser um generalista, ele também busca essas especificidades na sua formação. Sim, e principalmente no momento agora que a gente vem passando, né, num período, vamos dizer, quase... Não dá para dizer assim que pós-crise ainda tem algum rescaldo, né? Mas há uma aparente sinalização de melhora, né, da economia. Por exemplo, ontem a Bolsa de Valores atingiu seus 114 mil pontos, né? Hoje está com uma pequena baixa, 139, próximo ao 114, então opera num valor que nunca se chegou, né? Então, de certa forma, demonstra um certo otimismo do mercado, né? Mas a questão é que a gestão está envolvida nisso, né? A gente fala da gestão no sentido tanto no nível governamental, né? Então todos esses processos de ajustes, reformas, isso tem gestores trabalhando, né? Não é só a questão política, né? Tem a questão dos técnicos que envolvidos, né? Técnicos na fazenda, né? Fazenda não, agora o Ministério da Economia, né? Mas tu tem técnicos operando, técnicos do Banco Central, então são pessoas da área de gestão, provavelmente. Vou aproveitar e fazer então um questionamento assim, sua opinião. Eu me recordo que a URGS por algum tempo, eu não sei se ainda tem, mas a URGS chegou a um tempo ter a ênfase de gestão pública na formação de seus administradores. Eu não sei se no momento ainda tem. Há uma diversidade que mereça esse foco, ou o fato de tu seres formado em gestão indifere a questão ser pública ou privada? Porque às vezes me parece assim que a gente discute tanto essas reformas, propostas de gestão pública, mas nem sempre as pessoas entendem que importar propostas ou metas de empresa privada para dentro da área de gestão pública seja uma coisa adequada, porque o objetivo de governo é uma coisa, o objetivo da empresa é outra. Ter os mesmos parâmetros é cabível? Acho que depende, porque a URGS tem ainda, pelo menos até 2017, 18, até 2018 tinha. Então, no ano passado. Então, ainda tem, acredito que tem na administração pública, na área pública. Assim, tem coisas da iniciativa privada que cabem, né, aplicar na gestão pública. Mas tem outros aspectos que eles não funcionam na gestão pública porque ela tem um funcionamento, uma estrutura diferente, né? Vamos lá, quando a gente fala de iniciativa privada, né? Você fala ali, por exemplo, fazer uma compra, né? Uma compra de materiais para o uso dentro das operações. Na iniciativa privada vai fazer lá 3 cotações de preço, daí vai ponderar talvez entre preço, qualidade, enfim, passa lá por um critério de aprovação lá que tem um fluxo, né, específico que é definido pela própria gestão da empresa e se define a compra e ponto, né? Mas agora tu vai para o órgão público, tem todo o processo licitatório, né? Então, que caminha num outro vamos dizer, num outro ritmo, seguindo determinadas regras, e aí isso pode ter um impacto diferente. Então, às vezes, tu pegar simplesmente importar uma regra, na iniciativa privada funciona assim, então basta jogar no público, não fazem porque não quer, também não, porque tem uma legislação toda, tem um funcionamento todo diferente, né? Lembrando sempre aquela regrinha que a iniciativa privada faz tudo que a lei não proíbe, a iniciativa pública só pode fazer aquilo que a lei discrimina e permite, né? Praticamente isso. E, por exemplo, não faz muito tempo eu estava vendo a questão do acho que o atual presidente da CE, né? Um mês e pouco ele estava comentando, né? Que a CE está numa situação financeira complicada, ela tem dificuldades em atingir os indicadores de qualidade exigidos pela ANEEL, né? E ele foi admitido, né, pelo atual governo para fazer esse processo de transição para desestatizar, né, a CE. E ele estava comentando que tem diversas situações, por exemplo, na CE. Por exemplo, assim, ele não consegue contratar, por exemplo, o melhor profissional. Porque o melhor profissional dele está, teoricamente, numa outra empresa, né, no mercado, com uma remuneração bem alta.
Só que se ele tiver que contratar, ele tem que fazer concurso público. Só que no concurso público, não necessariamente vai estar o melhor profissional, aquele que ele gostaria que estivesse lá. Está bons pessoas que têm um bom conhecimento, etc. Mas, ou pode estar o concurseiro, que é bom de prova, né? Certo. Então, tu tem essas variáveis, né, que não permite, às vezes, tu colocar ali algum profissional de alta qualidade que vai resolver o problema. Às vezes vai ter o cara lá que passou no concurso, ele é bom de prova, tem bom conhecimento, mas às vezes não consegue desempenhar o papel, né? Claro. Então, tem essas variáveis e eu acho que, sim, às vezes tu ter um caminho distinto de estudo, acho que pode fazer um pouco de diferença até para entender, né? Legal. A gente acabou tergiversando aqui, né? Mas entendendo que tudo isso é gestão. Sim. Deixa eu conversar um pouquinho ainda com o Pablo e com a Nayane. Pablo e Nayane, vamos lá. Vocês são alunos do curso de administração hoje. Me contem um pouquinho e o que é que levou vocês para dentro dessa área. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou aluno de administração da Univates e eu sempre fui muito curioso dessa área de administração. Acabei me enviesando para essa área. Hoje trabalho na área e eu acho que o curso de administração é um curso muito completo e o administrador hoje precisa abranger diversas áreas e ter diversos tipos de conhecimento para poder trabalhar no mercado hoje. Isso que me atraiu mais no curso de administração. Tu faz o bacharelado em administração. Bacharelado em administração, isso. Certo. Nayane, qual é a tua situação? Oi, eu estudo, então, administração com linha de formação específica em comércio exterior. Comex, Sim. E, na verdade, desde criança eu fui muito acostumada com a gestão, porque muitos familiares meus acabaram empreendendo. E aí eu via e gostava. E aí chegou a época que eu tinha que procurar um emprego. E então eu consegui um emprego numa empresa bem renomada, uma empresa grande. E tinha muitos departamentos na empresa. Então eu conheci a gestão da empresa e acabei gostando demais. E a área da gestão, professor Bruno, a área da gestão, ela sempre assim, ela é um desafio que ela está normalmente imbricada muito com a prática, né? Quer dizer, vocês curiosos ou já no mercado e vocês já praticam o curso, é diferente do que tu estudar e buscar depois a aplicação. Vocês já estão na atividade, não só na empresa júnior, mas também fora no mercado? Sim, com certeza. A gente recebe uma carga enorme de conhecimento dentro da academia, dentro da universidade, mas, de certa maneira, o conhecimento prático também nos falta. Hoje, trabalhar na área era algo que eu sempre sonhava, sempre busquei, né? Então, isso é algo que a gente acaba percebendo que falta um pouco no estudante, né? Muitos estudam na área, mas não trabalham na área, né? Hoje eu posso dizer que eu me considero privilegiado por trabalhar já na área e poder verificar na prática os conhecimentos que eu aprendo dentro da sala de aula. Muda a forma como tu te conduz ou como tu aproveita o teu momento de sala de aula quando tu já está no mercado? Com certeza. Sem mencionar o network que é feito em cima disso, né? Então, a gente acaba levando situações em que a gente acaba vivenciando na prática na empresa, também questionamentos que a gente vivencia na prática para dentro da sala de aula, através de cases e utilizando do conhecimento dos professores também para tentar resolucionar, questionar e, por que não, exemplificar, de certa maneira, tudo que a gente está aprendendo dentro das empresas. Ótimo, ótimo. Esse é o contexto, né? A área da gestão como uma área desafiadora, uma área ampla, mas que precisa buscar traz a sua contribuição para viabilizar a nossa situação econômica. Vamos entender um pouquinho no segundo bloco o que é uma empresa júnior dentro desse ambiente todo que nós descrevemos aqui como o ambiente da gestão organizacional. Já voltamos. Programa
Centros de hoje estamos conversando aqui sobre Empresa Júnior, essa atividade que começou no Centro de Gestão Organizacional. Conosco aqui o professor Bruno de Medeiros Teixeira, que é coordenador dos cursos de Gestão de Micro e Pequenas Empresas, Gestão Financeira e também de Logística, e ele é tutor do projeto Empresa Júnior. E o Pablo Trezel, que atualmente é presidente dessa Empresa Júnior, e a Nayane Scherer, que é diretora de marketing. Professor Bruno, como é que surge a proposta de termos uma empresa júnior? Qual é a constituição disso? Qual é o histórico? Não é uma novidade no segmento da área dos cursos de administração, mas um pouquinho do histórico, o que é uma empresa júnior genericamente e como é que ela chega aqui na nossa Univates. A empresa júnior, ela tem por finalidade tentar fazer com que os alunos experienciem, né, a parte prática em relação, comparando não, mas absorvendo o conteúdo de sala de aula e experienciando na questão prática. Certo. Então, embora ela... Muitas vezes seria a função de um estágio, só que não obrigatoriamente vinculado a uma empresa específica. Isso. O que ela diferencia do estágio é onde eu acho que está a grande vantagem da empresa júnior. Por exemplo, você falou ali, o Pablo é presidente, a Nayane é diretora de marketing, né? Eles têm responsabilidades de decisão que às vezes no estágio tu não tem. Certo. Então, você, por exemplo, na fase, claro, a gente vai entrar depois, mas na fase que a empresa júnior da Univates ela está no processo de reestruturação. Reestruturação em si propriamente. Né? Então, o que acontece? Eles estão desenvolvendo ali habilidades, né, de construir uma estrutura para cada departamento que eles vão atuar, ou que eles estão atuando, né? Pensando um negócio como se estivesse abrindo o seu próprio negócio. Certo. Né? E isso, quando você vai fazer um estágio, não tem. Não tem. O negócio está pronto, vai uma função mais básicas, específica. elementares, às vezes até uma compreensão errada no sentido de explorar uma mão de obra barata para funções até que são corriqueiras normais ou que nem sempre propiciam um grande aprendizado ou crescimento. Isso. Especificamente aqui há um nível de envolvimento, uma profundidade muito maior. Então. Isso, então esse eu acho que é o grande diferencial, né? A empresa júnior, até você perguntar de onde veio essa demanda, né? A demanda veio da direção do centro, né, do CGO. Certo. Professor Sandro Faleiro. O professor Sandro e a professora Fernanda. Eles me procuraram para ver se eu poderia auxiliá-los, né, nesse processo de implementação da empresa júnior. Não era de conhecimento deles, mas eu quando eu fiz a minha graduação em Santa Maria, na Federal, eu participei do movimento Empresa Júnior lá, né? Então, no momento de abertura de uma empresa júnior, bem dizer. Então, teve uma gestão anterior que abriu, a minha época a gente, vamos dizer, deu alguns passos a mais, depois outros vieram, sucederam, e hoje está lá a empresa, né? Então, eu participei do movimento, tenho ideia de como funciona. Então já vamos dizer assim, uniu o útil ao agradável, de certa forma. Né? Eu acho, já estivesse dos dois lados dessa moeda. Né? Então, e a partir disso, eu fiz uma abordagem de uma comunicação, né, prévia, assim. Marcamos uma reunião com os acadêmicos interessados. Certo. Né? E algumas pessoas se interessaram, né, vieram e buscaram saber o que é a empresa júnior. Né? A participação é voluntária. É voluntária, né? Não é compulsória, ela é voluntária. Não é um projeto que agregue horas ou que tenha a participação no currículo propriamente dito. É uma atividade complementar. Ela não tem nada, vamos supor, eu não preciso estar na empresa júnior para me formar em contábeis, administração. Perfeito. Ela é totalmente não é curricular. Não é curricular. E assim surgiu, daí depois veio o contato
acho que do Pablo, né, depois entrou em contato, acho que a Nayane e os outros meninos também foram aos poucos confirmando. Não me recordo muito agora, porque foi Isso foi rápido, nesse né? ano de 2019 Tudo já, agora né? em 2019. Eu me lembro que a gente fez uma reunião, alguns já se interessaram na hora, outros já mandaram um e-mail na sequência e já tinha um grupo. A ideia foi começar com um grupo mais reduzido. Certo. Né? Por quê? Porque é um momento mais assim de estruturar, de começar. Perfeito. Então, tu ter muitas pessoas nesse momento, às Também vezes pode ser que tu não tenha tantas atividades ainda para fazer e pode, né, daqui a pouco alguém se sentir desmotivado. Então, Claro. a ideia é trabalhar com um grupo menor de pessoas que estão afim, né, de construir, deixar uns tijolinhos ali, né, vamos dizer. E a partir disso, assim, na medida que tiver uma necessidade de expansão, Claro. aí cabe a eles, né, porque eu sou um tutor, né, eu sou um apoiador deles, né. Quem decide o que vai fazer é eles, ali está o presidente, Claro. a diretor. Trabalhos do suporte, não na execução. Isso, né? a empresa é totalmente autônoma, de autonomia deles. Certo. Né? Então, não há uma interferência, vocês têm que fazer isso aqui, não. E nem uma meta. Às vezes se trabalha alguns projetos de extensão ou projetos de apoio a empresas que têm uma duração que é praticamente semestral em função da periodicidade da disciplina. Não é o caso. Não. Aqui vocês estão agora, como o professor Bruno salientou, começando um projeto, portanto, estruturando a ideia da empresa júnior. Não há obrigatoriedade de até o final do semestre estar concluído, mas porque o projeto ele continua, agora a ideia é ter vida longa paralela ao curso. É isso. A ideia é que ela tenha vida própria. Certo. Né? Então, que ela é independente dos acadêmicos que aqui, né? Hoje estão esses, no momento, amanhã em um virão momento outros. eles vão se formar, no momento que se forma, perde o vínculo. Novos. Mas eles têm que, vamos dizer, estimular para que surjam outros Pablos, outras Nayanes e outros que... E aí que é interessante Isso. porque essa proposta de estímulo e de criar uma condição se compartilha, não fica somente o encargo da coordenação, dos professores, mas também se partilha com os alunos. Queria ouvir vocês um pouquinho. Vocês receberam o chamado, a proposta. Por que aceitaram? Por que se prontificaram? Por que estão aqui hoje? Eu, por exemplo, eu fiquei sabendo do projeto da empresa Júnior através da comunicação da Univates. Eu não estava no Brasil, eu estava no intercâmbio em Genebra, onde eu estava estudando fora, e logo quando eu recebi a mensagem, eu logo entrei em contato com o pessoal do Diretório Internacional, que me colocou em contato com o Bruno, porque lá também eu vivenciei uma série de situações com empreendedorismo dentro do ambiente acadêmico. Certo. E muitos dos meus amigos que eu fiz lá eram estudantes os quais faziam parte da direção da Junior Enterprise, da universidade onde eu estudei. Certo. E lá eu fiquei muito interessado. Esses meus amigos também comentaram comigo, quando eu falei com ele que a minha universidade estava com um projeto semelhante, e eles comentaram de que vai porque é muito bom, é muito enriquecedor, e eu voltei para o Brasil já com muita vontade. Sim. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu já procurei logo o Bruno para saber mais sobre o assunto, para ver como é que a gente poderia estudar. Eu voltei com vontade, na verdade, de poder já começar a trabalhar. Professor Bruno, a empresa Júnior não estava nem estruturada e já estava com um primeiro intercâmbio internacional para trazer informações. É isso, porque o Pablo estava vivendo a experiência daquilo que ele iria depois ajudar a montar. É isso aí. E aí, Pablo? Tanto que esses meus amigos de fora, eles comentaram que eles já faziam uma série de parcerias com empresas júniores da Europa e não havia nenhuma parceria com instituições da América Latina. Certo. E aí eles comentaram, assim que tu voltar para o Brasil, que vocês estruturarem isso, a gente adoraria fazer parcerias com vocês. Então, só esse intercâmbio cultural já me motivou muito a poder participar de um projeto como esse. Legal. Vamos entrar mais em detalhes no terceiro e quarto bloco. Quer dizer, as parcerias também é uma possibilidade. Nayane, e aí, o que te mobilizou? Então, veio um e-mail do centro sobre uma reunião, e como eu fiquei curiosa, eu vim, saí do serviço rapidão para vir para cá.
adorei a apresentação do Bruno, porque ele me deixou muito motivada a querer trabalhar na empresa. E ele até comentou que era voluntário, mas de início eu nem fiquei abalada nem nada, porque eu já sou voluntária há muitos anos, uns 4 anos pelo menos. Então ele comentou também dos eventos que acontecem com as empresas, e eu vivo em eventos, adoro imersão de eventos, culturas, assim. E algo bem bacana que a empresa Júnior fornece são as competências. Competência técnica, gerencial e a competência empreendedora, no qual então os alunos eles conseguem liderar, cobrar, gerir. Eles também, enfim, muitas coisas, né? Vão para a prática do dia a dia daquilo que vocês estão estudando, né? Além de vocês dois, temos mais alunos? Sim. Mais 4. Nós temos mais 4 pessoas e nós estamos integrando mais pessoas agora também. Iniciou então com 6. Isso. Eram 4 pessoas na primeira reunião que a gente fez, né? E aí algumas pessoas tomaram conhecimento disso depois, até entraram em contato com a gente. A gente também divulgou a ideia para o corpo a corpo, né? E o interessante disso, no início que a gente comentou, que nós somos os próprios recrutadores da empresa. Então a gente consegue identificar pessoas que têm um perfil semelhante ao nosso e a gente acaba chamando essas pessoas porque a gente sabe que rendem tanto quanto, ou tem esse tipo de viés para a parte de gestão também. Vocês acabam na sala de aula conhecendo o perfil dos seus colegas, os professores também sabem, né? E a gente sabe quem é que aceita uma boa convocatória para uma missão a mais, né? Eu acho que isso é legal. Esse processo está em aberto, então? Sim, na verdade a gente está encerrando o ano agora, né, com a nossa atual equipe, e nós definimos alguns cargos agora no final do ano, e a gente já tem a proposta para o próximo ano, a abertura de candidaturas até para aumentar a equipe, para poder trazer pessoas de outros perfis também, até porque para a gente poder perpetuar junto, né, essa ideia, porque entra semestre, sai semestre, pessoas vão se formando, a empresa Júnior ela é formada por alunos de graduação, né? Alunos então precisa fazer esse fluxo acontecer. Então tem esse fluxo, né, de alunos se formando. Legal. No próximo bloco vamos conversar um pouquinho de qual é a estrutura que vocês estão implementando. O que está sendo pensado? Que tipo de apoio? Que tipo de serviço? Que tipo de experiências a empresa Júnior vai criar? E aí a gente também vai falar de como você que está nos assistindo, que tem interesse, é aluno da área de gestão, pode estar se candidatando a fazer parte desse grupo. Logo após o intervalo. Terceiro bloco, programa Centros de hoje, estamos conversando sobre a empresa Júnior. Pablo e Nayane, que são da direção da empresa Júnior aqui, vinculado ao curso a área de gestão organizacional, nos contem. A empresa começou então esse semestre, praticamente, foi junho, julho, né, que ela entrou na prática. Como é que está esse processo de instalação? Quais são as decisões? Quais são os primeiros elementos que vocês estão gerenciando? Qual é a estrutura pensada nela hoje, nesse momento? Bem, hoje a gente tem uma estrutura formada, mas a gente já tem um espaço físico dentro da própria instituição, disponibilizado pela instituição, onde a gente faz as nossas reuniões aqui. De início agora a gente teve auxílio de uma tutoria do Bruno também, para uma pesquisa de mercado, para saber realmente quais são os tipos de empresas, quais são os tipos de serviços a serem prestados e até para entender um pouco melhor como é que funciona todo esse processo de empresa júnior, né? Quais são os tipos de serviços que a gente pode prestar e o que de demanda o mercado está procurando também. Em cima disso. Tu comentavas no intervalo aí que tu também tens contato com outras empresas júnior para entender a realidade que elas vivenciam para buscar subsídios, é isso? Claro. A gente sabe que outras instituições já possuem esse tipo de projeto em andamento, então a gente já busca esse tipo de networking com outras empresas júniores, justamente para a gente
gente poder trocar figurinhas, trocar projetos, a gente consegue adiantar muita coisa e tomar como exemplo uma série de outros projetos que eles já vêm atuando no mercado há mais tempo do que a gente possa aplicar dentro da nossa também. Claro. Uma regra vocês já colocaram, obrigatoriamente para fazer parte da empresa júnior precisa ser aluno em atividade no curso, nos cursos da área da gestão organizacional. E para usufruir da empresa júnior, que tipo de empresa vocês estão delineando como as usuárias da empresa júnior? Puxa, vai ser empresa de grande porte, empresa de médio porte, empresa de algum segmento específico? Quem é a empresa que pode buscar o apoio e suporte da empresa júnior? Vamos lá. Então, a empresa júnior, ela é focada em prestar serviços para micro e pequenas empresas. Certo, é micro e pequenas. Isso, então a gente está no estágio de concluir pesquisas de mercado. Ou seja, a gente já fez várias pesquisas, a gente está analisando e falta então concluir para o próximo semestre para saber quais serviços a gente irá prestar. Certo. Mas algumas áreas, pelo que eu vi aí, vocês já têm assim, como um primeiro indício de que são áreas com carência, com demanda, e a ideia é tentar focar nessas áreas. Isso, seria marketing, propaganda, logística, fluxo de caixa. Então, são os mais rotineiros, assim, no termos de gestão. Interessante que essas áreas, nas micro e pequenas empresas, são áreas que talvez fujam, como a gente falava lá do primeiro bloco, professor Bruno, fujam do negócio fim da empresa. E aí, às vezes, representa essa demanda, essa carência. É um pouquinho por aí, professor? Sim, se você pegar o pequeno negócio, né, a micro e pequena empresa, vamos lá, vamos supor que tu trabalhe lá com um marceneiro ou como, sei lá, uma empresa uma serralheria, enfim, né? Eu vou abrir uma padaria. Uma padaria, isso. O cara é um bom padeiro, né? É um bom marceneiro, né? É um bom serralheiro. Mas aquela parte de gestão do negócio, vamos supor, ele começa lá a prestar o seu serviço, vender seus produtos, e aí começa a atrair cliente, aí um indica para o outro, daqui a pouco começa a ter um fluxo de dinheiro ali dentro daquela organização. Certo. E aí, vai fazer o que com aquilo ali, né? Então, esse é o problema. Como é que ele vai gerir? Às vezes ele não tem esse conhecimento. Certo. E aí... Caixa próprio e caixa da empresa. O bolso é o mesmo. O bolso é o mesmo. É o grande problema, né? É um problema comum, né? Então, assim, e aí nós vamos falar de outros aspectos também, marketing, como vou divulgar, né? Porque, por enquanto, está só no boca a boca, mas como eu posso ter mais alcance, né? E, minha logística aqui, como é que está? Certo. Comprar matéria-prima, estocar, quanto que eu tenho que manter em estoque, enfim, tem N variáveis que ele, às vezes, não tem esse conhecimento, né? E aí acho que seria vamos dizer, uma lacuna que a empresa júnior pode cobrir. Porque provavelmente esse pequeno empresário, esse microempresário, não vai ter tanto recurso para contratar uma grande consultoria. Certo. Né? Então, e ao mesmo tempo, né, aproxima os acadêmicos da prática de resolver aqueles problemas, né, ou ajudar, né, de certa forma, na solução de alguns problemas que passaria, vamos dizer, longe se estivesse daqui a pouco trabalhando num estágio específico. Né? E tem outra coisa que também, por ser uma micro ou pequena empresa, claro que o problema dessa empresa é crucial para ela, mas ainda não é de uma proporção que seja assim, alguma coisa fantasticamente mercadológica, no sentido de ter um volume, um impacto de uma decisão tão complexa. Às vezes até o problema do empreendedor é simples, né? Mas ele não tem, muitas vezes, o know-how, a expertise técnica ou conhecimento técnico que a gente acaba recebendo na universidade, ou as ferramentas, vamos dizer assim, para poder solucionar o problema que ele tem na empresa dele, né? E como é que fica o contato dessas micro e pequenas empresas? Elas buscam vocês ou vocês captam essas empresas do mercado? Como é que é a definição? Por onde vocês estão buscando essa configuração da relação com os clientes que vocês terão?
A gente, que nem ela falou, a gente foi a campo fazer uma pesquisa de mercado, onde a gente foi realmente conversar com os empreendedores, microempreendedores, para entender um pouquinho melhor o ponto de vista deles sobre o que eles esperariam, o que eles estariam abertos a aceitar como tipo de serviços e quais são as demandas que a gente poderia oferecer para eles, né? Esse tipo de comunicação a gente faz dos dois lados, né? Então a gente vai atrás dos empreendedores, chega até as empresas para apresentar esse tipo de projeto, né? E lógico, através de divulgação, as empresas tomando conhecimento disso podem entrar em contato conosco para justamente encaminharem as suas carências, vamos dizer assim, para a gente poder trabalhar em cima disso dentro da empresa. E essa relação, ela é mediada por algum tipo de remuneração? Como é que se dá? A empresa, ela assume eventuais custos que sejam apresentados nas propostas? Vamos fazer uma pesquisa, vamos buscar aqui algum detalhamento, vamos buscar um software que gerencie isso. Quer dizer, esses custos a empresa ela tem que, de comum acordo, e aceitar e bancar, ou existe também um custo de remuneração da empresa júnior? Como o projeto em si de empresa júnior, ele é obrigatoriamente voluntário, certo. Mas a gente trabalha por projetos com essas empresas. Projetos possuem orçamento, né? Então a gente faz a viabilização desses orçamentos para as empresas e faz o levantamento de todo o montante que vai ser necessário para a aplicação desse projeto em si. Se utilizando também da estrutura da própria instituição, que é um hub de profissões, que a gente pode dizer, né? Então, a gente tem vários profissionais doidos para entrar no mercado de trabalho também e para poder fazer a experimentação prática disso, né? Então, essa questão, a gente faz a ponte entre a empresa e o próprio estudante no campus, vamos dizer assim. Então, há um custo, mas esse custo entra dentro de um orçamento que tem que ser negociado e previamente aceito por ambas as partes. É isso? Isso. E o valor que a gente recebe, então, receberá por projetos, é um valor que entra e fica na empresa júnior para ser investido na própria empresa. Certo. Não é uma remuneração pessoal, mas sim da estrutura da empresa. Isso. Até pela continuidade do projeto, né? Perfeito. Então, a nossa intenção aqui também é deixar legado nesse sentido. Claro. Então, vocês estão num passo inicial, mas com uma proposta de deixar alguma coisa estruturada. Sim. Todo lucro, através dos projetos também, ele é reinvestido na empresa, né? Então, faz com que a empresa cresça e consiga atender mais projetos e absorver mais alunos para tudo crescer em comum. Professor Bruno, sua função como tutor, como é que é acompanhar tantas decisões, tantas áreas, nesse momento ainda um pouco mais de estruturação do que exatamente de projetos, né? Como eu tinha já comentado, né, a empresa, as decisões são deles, né? Já vamos dizer, ela tem que ter vida própria e ela é uma empresa júnior formada por empresários juniores e não por professores, né? Então, a minha atuação é mais como um facilitador, né? No sentido de, eles ter uma demanda X, né? Qual professor do CGO que tem o conhecimento sobre essa demanda aqui? Então, eles me demandam, eu procuro o professor, converso, enfim. Se é uma área minha, né, eu acabo tentando auxiliá-los, né? A questão, por exemplo, da sala, né, que não tinha ainda uma sede. Então, a ideia foi, né, atuar como um facilitador, buscar uma sala, enfim, estruturar. Então, assim, a minha ideia, a minha atuação é mais no sentido de suporte, né? Porque as decisões, eles têm que ter autonomia, porque é para eles aprenderem na prática. Sim. Então, não cabe a mim dizer, vocês têm que ir por este lado ou por aquele, né? Claro que se faz ponderações, mas eles também têm que ter o senso de que quando forem para fora da instituição, eles vão tomar decisões certas e decisões erradas, né? E vai ter os ônus e os bônus dessas decisões. E isso a ideia é que eles experienciem isso já dentro da empresa júnior, né? De tomar decisões que são assertivas e decisões que daqui a pouco não são tão boas, mas faz parte do jogo, né? Não é um jogo de ganhar
ganha, né? Vai ter que ganhar, em algum momento vai acertar, em algum momento não foi melhor estratégia, volta atrás. Sim. E é assim, funciona assim os negócios, claro, né? Claro. Então, o meu papel é mais nesse sentido, né? De ser um facilitador, de acompanhar, né? Não acompanhar estando dentro da empresa júnior, fazendo com eles. Não, porque isso não é meu papel. Certo. Meu papel é ser uma pessoa que, a partir daquilo que eles definem, que eles decidem, que eles a partir da autonomia deles, né, que surjam as demandas, eu posso daqui a pouco ser esse facilitador, né? Vamos dizer, eu sou a ligação deles com o CGO, né? Mas sem interferir na atividade deles, porque senão vai perder sentido, né? Claro. Senão vai perder sentido, não vai fazer, senão eles não vão, vamos dizer, se deparar com situações, daqui a pouco o fato de alguém interferir pode facilitar, isso lá fora não vai ter, claro. Né? Mas podemos dizer então que a empresa júnior ela vai ter o seu tamanho, ela vai ter a sua importância na medida em que os alunos efetivamente se comprometerem, buscarem e não que o tutor queira. Isso, porque assim, vamos lá, eu quero que eles, sei lá, em algum momento sejam eles reconhecidos como protagonistas. Claro. Porque se o tutor for lá e fazer as coisas, eu já dou aula, já tenho várias noites de plateia, né? Já estudou, né? Eu já dou aula, então já tenho várias noites de plateia, não precisa, né? Eles têm que ser o protagonista do projeto, né? Para isso, vocês têm hoje um encontro semanal? Como é que é a parte mais administrativa? A gente tem se encontrado normalmente uma vez por semana aqui, mas lógico que a gente tem trabalhado paralelo a isso, né? Claro. Hoje, praticamente a gente não precisa estar junto para estar tocando projetos. Então, a gente se encontra na Univates aqui, onde a gente faz a nossa reunião para debater os nossos assuntos semanais, as pautas que a gente tem para a próxima semana, os próximos passos que a gente vai seguir através da empresa e justamente para juntos conseguir tocar sempre juntos essa questão de gerenciamento da empresa. Eu acho que é legal isso, só trazer como referência, porque é óbvio que a virtualidade hoje nos dá uma arma fantástica para poder estar sempre envolvido, mas ainda é importante o momento de sentar, né, equacionar, falar um com o outro, tirar as vírgulas e os parênteses e olho a olho. É um momento importante ainda da gente construir consensos e aquilo que você está me dizendo, se eu estou entendendo correto ou não. Então, sentar de vez em quando para conversar, acho que é importante. Que bom que vocês fazem isso. Não, com certeza. A gente está numa equipe em que a gente se conheceu no início do semestre através de uma ideia, de um projeto, né? E hoje a gente se considera amigos, a gente troca informações não só pelo fato da empresa, mas a gente já se tornou amigos em cima disso. E o fato de vir para a instituição, não só pelo conhecimento, mas para a troca de informação também é importante, né? Para a gente vir para as nossas reuniões não se torna penoso para nós. É um prazer vir, porque a gente adora, sempre saem ótimas ideias de cada reunião e a gente vê nossa evolução passo a passo a cada reunião. Então isso é o mais gratificante para a gente nesse projeto também. Perfeito. Quarto bloco, vamos entender um pouquinho como é que você, que é aluno, pode vir a se integrar, quais são os próximos passos, como é que está esse projeto para 2020. Aí fecharemos nosso programa. Até lá. Quarto bloco, o programa Centro de hoje, falando sobre empresa júnior. A gente viu no bloco anterior mais ou menos como é que a empresa funciona, quem pode participar. Qual é, Pablo, por favor, qual é a agenda para esse ano de 2020? A ideia de vocês é estar recebendo mais voluntários? Em que momento isso vai dar? Como é que é a forma que o aluno que está nos assistindo hoje pode fazer contato com a empresa júnior? Vai ser lá no início do semestre? Processos, critérios de adesão à ideia?
A gente tem propondo para o próximo ano, né, a formalização da empresa em si, e o lançamento da empresa para o mercado, né, com uma proposta de projeto, e para os alunos também a abertura de processo seletivo para a gente poder trazer mais pessoas para o nosso time, né? A gente tem pretendendo isso junto com o início do próximo semestre com a Univates, né? E para os próprios alunos que se interessarem podem entrar em contato conosco através do e-mail, né? Certo. Então, eu posso deixar disponibilizado o meu próprio e-mail, né? Que é o pvtrazel@gmail. Trazel, Trasel, tudo junto. @universo.univates.br. Perfeito. Né? Pode encaminhar o seu currículo, o seu portfólio também. Com certeza também, se você tiver alguma dúvida, PV Trazel, não esqueci. Entrando em contato com o CGO, também. Certamente o Centro de Gestão Organizacional direciona você para dentro do contato do pessoal, né? Com certeza. E a ideia é fazer um processo seletivo, ou entrou lá 1.000 interessados, tá legal. Não é para tanta gente também, né? Quer dizer, tentar fazer um filtro aí de pessoas que possam ajudar a realizar projetos efetivamente. Com certeza. A gente tem a gente até comentou entre nós, são pessoas que a gente quer que tragam, que acrescentam e que tenham um perfil semelhante ao nosso, né? Que tenham essa ideia, essa virtude de querer avançar, não trazer só a questão técnica, mas participar com algo a mais, né, para as reuniões e, lógico, ter a determinação e o comprometimento que a gente necessita para tocar o projeto juntos, né. Perfeito. Nayane, tu vais, teu estágio é aonde no próximo semestre? Tu estás em viagem? No próximo semestre eu não estarei então na Univates, eu estarei fazendo intercâmbio para os Estados Unidos. Estados Unidos. E retorno em julho daí para a empresa. Quer dizer, vai ser um semestre de novo de informações internacionais para dentro da empresa Júnior. Isso aí. Qual é a cidade que tu vais? Eu vou para San Diego. San Diego. Legal. Califórnia. Com certeza vai trazer muita informação, muito desafio para a sequência. Professor Bruno, eles já estão participando, outros alunos podem vir a participar, que a gente com certeza agora fica mais fácil, a partir do momento que já tem uma estrutura também, tentar mostrar para os alunos, né, o ganho do aluno que está dentro de uma empresa júnior. O ganho está nos desafios que eles têm, né? Por exemplo, volto a falar, né, o momento que eles estão começando a empreender, né, como se estivessem abrindo seu próprio negócio, começando seu próprio negócio, né, eles estão estruturando os cargos dentro da organização, eles estão definindo quais serviços, tanto é por isso que eles fizeram essas pesquisas, né? Estão tendo contato com os empresários, porque eles precisam fazer essas pesquisas e eles precisam conversar com essas pessoas, certo, né? Então, assim, eles estão rompendo barreiras, né? E se expondo a determinadas situações que talvez em outras posições eles não estariam, né? Além disso, a questão de contatos, né? Eles trocam e-mails e informações com outras empresas juniores, né? Além disso, também o que eu posso acrescentar, tem os encontros, né? Tem encontros nacionais de empresários juniores, então que envolvem empresários juniores de todo o Brasil. Tem os encontros gaúchos, né? Que acontecem com empresas juniores do Rio Grande do Sul. Então é a forma de eles se aproximar de outros empresários, conhecer a realidade de outras regiões, né? Porque aqui nós temos uma empresa júnior com a realidade, daqui a pouco eles vão se deparar com a realidade do Vale do Taquari, certo, mas daqui a pouco eles vão ter contato com a empresa júnior lá da região sul, lá Pelotas, Rio Grande, né? Ou a região central de Santa Maria, ou pega a realidade de Porto Alegre, enfim, para entender como funciona, porque às vezes não é necessariamente algo que eu vou aplicar aqui vai funcionar necessariamente por meramente eu importar uma ideia, porque são características diferentes, né? Então acho que todas essas vivências, essas experiências agregam e permitem a eles ter outras habilidades, outras competências que talvez você simplesmente fazendo vamos dizer, cumprindo lá todo o currículo da academia e daqui a pouco, vamos dizer,
Claro que a gente entende que tem pessoas que necessitam trabalhar para estudar, né? Mas eu acho que esse conhecimento se agrega, né? E aí acaba, às vezes... E essa atividade não é excludente. Não, tu pode estar trabalhando, pode estar na Cada um atividade. administra a sua agenda, né? Claro que talvez alguma atividade vai demandar mais tempo, né? Efetivamente, quando começar a execução de projetos mesmo, talvez vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas é uma questão de administrar a agenda, né? Acho que... e mesmo na sua fala inicial, eu lembro que alguns alunos eventualmente buscam a área da gestão por já terem uma perspectiva de atuar numa empresa familiar ou já estarem no mercado de trabalho, mas há tantos outros que eventualmente estejam dando o seu primeiro passo de trabalho neste momento da empresa júnior, já estão se apresentando, né? Estão fazendo suas relações não só de aprendizado, mas relações de mercado futuras, né? Sim, não, é possível, provavelmente o que vai acontecer? Esses grupos, depois que acabam, vamos dizer, se graduando, né? Provavelmente alguns ficam pela região, outros vão embora. Mas tua rede de contato permanece, né? Então, tu aumenta teu alcance, né? Tua amplitude de troca de informações. E acho que isso é muito importante, né? Tu ter pessoas, colegas teus que trabalharam contigo num determinado momento, que daqui a pouco estão trabalhando em grandes centros, né? Não precisa tão longe, mas vamos pegar um grande centro como São Paulo mesmo, né? Estão lá vivenciando situações que daqui a pouco o outro colega vai estar em outro lugar e isso enriquece, né, o conhecimento das pessoas. E não vamos esquecer que as micro e pequenas empresas são grandes empresas contratantes e que elas são micro e pequenas empresas hoje. Sim. Mas boas ideias estão aí para que a gente possa fazê-las médias e grandes empresas, né? Nayane. E sobre, então, liderar também, eu conheço um amigo meu que ele só conseguiu abrir a empresa dele graças a já ter trabalhado numa empresa júnior. Que ele conheceu, então, toda a gestão, como é que funciona. Certo. Ele conseguiu gerir o seu próprio negócio. A experiência que ele trouxe valeu para ele também. Valeu para ele. Perfeito. E tu comentavas antes, Pablo, também essa questão do contato com as próprias empresas júniores, né? Quer dizer, muito na linha do que o professor Bruno comentou. As trocas de experiências são inúmeras, né? Infindáveis. Com certeza, esse intercâmbio de ideias é bem enriquecedor para a gente e a gente até se surpreende pelo fato de que é um movimento de jovens empreendedores, né? Isso é muito bacana porque a gente tem uma abertura grande com essas outras empresas júniores que se interessem em nos ajudar também a difundir esse movimento, tanto no Vale do Taquari como dentro da própria Univates, né? Porque a questão do jovem empreendedor hoje é um movimento cultural, né? Então, as habilidades, a gente está lidando com muitas habilidades que a própria cadeira de empreendedorismo, às vezes pela demanda, pelo tempo de um semestre, muitas vezes tu não consegue aplicar na prática. Então, inúmeras habilidades que a gente vem vivenciando na prática, no dia a dia da empresa, a gente vem acrescentando ao nosso currículo da academia, da instituição. Acho que é bem importante essa ideia, porque o conceito de empreendedorismo hoje ele está muito estruturado, está muito presente, mas às vezes para o aluno fica restrito a um semestre ou fica restrito a um empreendedorismo mais social. Nem sempre tu tens espaço para um empreendedorismo mercadológico, mais efetivo de comércio, de venda, de decisão de gestão. Nem sempre a empresa vai abrir espaço para um jovem ou para um estudante, e aqui está se criando espaço para isso, né? A questão do empreendedorismo abrange muita coisa, né? São todos os cursos que podem empreender, vamos dizer assim. Então, essa questão... Boa lembrança. Está restrito a alunos só do CGO nesse momento, ou a ideia, ou futuramente, ou poderá, eventualmente, a empresa júnior abraçar alunos de outros cursos? Hoje, basicamente, a estrutura está com acadêmicos do CGO. Né? Em nenhum momento ainda foi se ventilado outras possibilidades, né? Então, não tenho como te dizer, vai abrir ou não vai abrir. Foco né? na gestão. Enquanto está um foco na gestão, mas em nenhum momento teve uma restrição, porque daqui a pouco pode haver uma aproximação de alguém de outros centros interessados, outras diretorias, outras coordenações, e, né, porventura, daqui a pouco
não é proibitivo, né? Claro. Tudo depende de conversar. Perfeito. Muito bem. Parabéns pelo interesse de vocês, pela desenvoltura aí, pelo envolvimento, pelo voluntariado. Professor Bruno, que tenha muito resultado e a TV Univates acompanha aí as atividades da empresa Júnior. A gente agradece, né, mais uma vez o convite, né, e nos colocamos à disposição daqui a pouco para conversar, de repente, no próximo ano. Como está depois de um ano que daquela conversa, vamos relatar tudo isso. Né? Então, e é importante para eles essa situação de estar, por exemplo, eles estão na TV hoje, né? Então, será que estivesse trabalhando em outro lugar, estariam na TV, né? Sim. Então, acho que isso às vezes a gente tem que pensar muitas vezes nos detalhes das coisas que a gente está vivenciando, às vezes não liga para isso, mas tem muita importância, né, em várias questões que parecem tão pequenas, mas depois vai constrói aquela coisa, resultado. Isso, né? Então é uma soma, né? Perfeito. Sempre tem que fazer aquela reflexão, como estou agora, como era antes, né? Muito bem. Parabéns, muito obrigado. Agradecemos principalmente a você que nos acompanhou nas nossas atividades na TV Univates ao longo do ano de 2019. Fechamos então aqui com essa edição, o último programa Centros desse ano. Voltaremos no ano que vem, nossa programação normal retorna lá no início de fevereiro, quando retomamos também as atividades acadêmicas aqui da Univates. Durante os meses agora, os próximos dias de dezembro e janeiro, você vai acompanhar reprises de alguns programas nossos que foram feitos ao longo do ano de 2019 e início de fevereiro retomamos com os nossos programas inéditos. Bom Natal, tudo de bom para você e para a sua família e que tenhamos sempre muitas novidades legais para contar aqui na Univates com a sua companhia. Até lá!